certo. Mas aí vamos contar um pouco assim, você fez a faculdade em BH Sim, e como que você veio parar aqui em São José dos Campos? então, eh, nessa época que eu iniciei a faculdade, eu já estava namorando o meu Uhum. marido, na época namorado, né. Conheceu na universidade? Não, a gente se conheceu no bairro, nós moramos a vida inteira no mesmo bairro Não conhecia. e não nos conhecíamos, e aos Uhum. 18 anos, eu com 18, ele com 19, a gente se conheceu. Ele estudou na mesma escola que eu, fez o mesmo curso que eu, e a gente Diferença de idade? 1 ano apenas, 1 ano. Fizemos o Só não mesmo, estava na mesma sala a então, gente não né. estava na Mas mesma é a sala. sala do lado ali. É que eu estudava de manhã e ele estudava à noite. Ah, Eu entendi. era do integral, né, porque o curso de edificações no Cefet, ele era de tempo integral. Nós entrávamos às 7 da manhã e saímos às 6h20 da tarde. E havia o curso noturno, então ele era do noturno e eu era do diurno, né, fazia o curso o dia todo. E a gente se conheceu e começamos a namorar, e aí aí ele foi fazer faculdade de engenharia civil na UFMG, e depois eu fui fazer a faculdade de letras também na mesma universidade. E aí quando, aí ele terminou o curso de engenharia e eu estava no sexto período. Uhum. E aí quando eu estava no sexto período, eu decidi que eu ia viajar, que eu queria ver o mundo, queria ver, assim, Namorando com ele. namorando. E isso foi um problema, porque eu queria ver as coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas, como elas são, como as pessoas vivem, como as coisas são feitas, como elas são construídas. Eu queria ver Sim. com meus próprios olhos, né? Tem um pouco de pleonasmo aqui, mas é bem isso. Certo. E aí eu decidi que eu ia viajar, que eu ia, não importasse para qual país fosse, mesmo que fosse para a Argentina, eu ia. Beleza. E aí eu decidi que eu ia, eu não tinha dinheiro, não tinha como, Tudo é assim. E tudo. aí o que que você tem que fazer? Né, vamos falar sobre empreendedorismo, né, um pouquinho sobre isso. Uhum, Quero viajar. Você uhum, vai escrever "quero viajar". sim, O que que você tem que fazer para você viajar? E você vai montar um plano, uhum. né, esse é o caminho. Então, eu queria viajar, eu queria ir. E assim, quando eu boto uma coisa na cabeça, assim, meus pais, eles nunca me proibiram de nada. Assim, eles nunca. Existe uma palavra que é prender, né? Você prender. Minha mãe falou: não, você quer ir, você vai. Só que a gente não pode te financiar. Uhum. Não tinha como fazer isso. Então eu tinha que ir com os meus próprios recursos. Então ela te soltou, Ela, prender, você falou, ela te soltou e falou: "Vai ela falou: lá, vai. bate asa". Eles me apoiaram, só não me apoiaram financeiramente porque realmente não tinham condições. E aí Sim. eu fui, e eu fui sem dinheiro. Foi para onde? Eu fui para Londres. Primeiro eu fui para Holanda. Assim, a história foi o seguinte: eu arrumei três cheques Mas eu também, emprestados. Eu arrumei três cheques emprestados com um amigo meu que foi também comprar viajei sem passagem. dinheiro. Eu falo pra galera: "Meu, você foi em Paris?". "Fui". "Como que você foi?". Uhum. "Ah, eu tocava no bar, comprei o dinheiro da passagem, levei um violão e, meu, a gente tocava na rua, no bar, em É, todos os lugares". é, Ganhei eu lógico, eu tinha um cartãozinho de crédito, tal, sim, tudo, mas foi bem assim, entendeu? é, Então todo mundo pensa assim: "Pô, o cara viajou o mundo, é rico, é né? rico". Não, Hum, não foi essa a história, foi eu querer fazer e a gente fez, sim. né. E aí, vamos lá, Não, você sim. foi para Holanda, Então, aí vai quanto eu Londres, arrumei três cheques fui para emprestados. Londres também 2 vezes já, Eu arrumei três cheques uma vez emprestados. mais dura que a outra. Eu tenho vontade de voltar um dia, mas só para passear agora. Não, agora é outra pegada, É né, outra é bem pegada, melhor. é outra pegada. E aí, assim, eu fui, arrumei três cheques, comprei a passagem, né, para pagar parcelado, e arrumei uma grana Famoso cheque emprestada. pré-datado. Arrumei uma grana emprestada que eu ia pagar, sabe lá Deus quando e como. Uhum. E fui, Eles e falavam inglês? falava. Eu tinha um nível intermediário, eu estudei Porque antes. você estava na escolinha lá trabalhando, Eu ou estava não? eu estava fazendo a faculdade de letras, né? Então lá na faculdade O inglês era bem. na verdade eu não sou, a minha Eu achei que licenciatura é em você, português. quando estava dando aula, trabalhando na escolinha de inglês, você aproveitava ali e fazia um Você inglesinho lá. acredita que não? Não dava Devia ter tempo. aproveitado, né? Mas não Não, dava tempo. não dava tempo. Não dava tempo.